Fala, labuteiros! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem em mais um episódio do Labuta Podcast, e hoje é um episódio mais do que especial. A gente vai estar tendo a honra de estar recebendo aqui Dr. Júlio Lócio, que é nascido em Manaus, fez faculdade de medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e chegou a ser o ex-prefeito de Petrolina. Tudo bem, doutor Júlio? Tudo bom, Toninho? Bom dia, Paulo, bom dia a todos que aqui estão. Um abraço para o Eric, que também está aqui na Labuta, né? E Julinho, que está me acompanhando ali nos bastidores. Doutor, é uma honra estar recebendo uma pessoa como você aqui, que fez tanto pela nossa cidade. Mas antes da gente estar falando dos fatos, queria saber um pouco mais da sua trajetória. Que às vezes a gente vê aquela pessoa, mas não entende qual foi a labuta que ela teve na vida dela para chegar naquela posição, naquela função. Estudando um pouco a sua biografia, eu vi que você é de Manaus, certo? Como é que foi isso? Na verdade, é o seguinte, Toninho. Eu nasci em Manaus. Meu pai era engenheiro de uma cidadezinha chamada Várzea Alegre, no interior do Ceará. Ele fez faculdade em Recife. E minha mãe é de uma cidade do interior também do Ceará, chamada Jardim, ali no sul do Ceará, na região do Cariri, naquela região do Crato, Juazeiro, Barbalha, que são mais conhecidos, né, perto do Caldas, que é uma área muito, muito gostosa. E minha mãe foi passar umas férias em Recife, na casa do irmão dela, que era médico, Dr. João Lócio, que foi o primeiro diretor, inclusive, do Hospital da Restauração, na época. E nessas férias ela conheceu meu pai. E aí ficaram namorando 5 anos por carta, naquela época, né? E aí eles casaram e meu pai recebeu um convite para trabalhar em Manaus. Então ele foi para Manaus com minha mãe. Lá eu nasci. Quando minha mãe estava grávida do meu irmão Valdir, estava grávida de 6 meses, meu pai faleceu em um acidente, em uma obra. Uma caixa d'água explodiu com ele e ela acabou aos 27 anos ficando viúva, com um filho de 2 anos, que era eu, e grávida de 6 meses. Então, ficou meio perdida, porque ela tinha abandonado sua atividade, que era professora lá no interior, e retornou para a cidade de Jardim. Primeiro ela morou 6 meses em Recife, com a mãe dela. Depois meu tio adoeceu e teve que ir embora para Brasília. Ele passou num concurso em Brasília e foi ser médico lá da Câmara. E minha avó decidiu não ir para Brasília e voltar para a casa dela no interior do Ceará. Então, eu morei dos 2 aos 14 anos em Jardim, né, no interior do Ceará. De lá, eu fui para Recife. Tinha uma tia minha que morava em Recife, tia Carmen, e eu fui morar com ela para estudar, fazer o curso secundário no Colégio Nóbrega, em Recife. Eu tinha um tio que foi padre, foi reitor lá da Católica, e depois eu consegui uma bolsa, nós conseguimos uma bolsa, um desconto lá no Colégio Nóbrega, e eu fiz primeiro, segundo, terceiro ano no Nóbrega. O Nóbrega é aquele que fica perto da Universidade Católica? É, do lado da Católica. Sei. Da Católica. Frente a frente. Fiz faculdade na Católica lá, rapaz. Aí eu conheço o colégio. Ele depois fechou, parece que reabriu. Tem um colégio lá, não sei se é esse o Nóbrega ainda, mas é vinculado à Católica. Na época, nós tínhamos, eu acho que 2 turmas de terceiro ano, e tinha uma aprovação razoável, né, em medicina, e eu consegui passar no vestibular na Federal. Na época era muito difícil passar em medicina, né? Só tinha passamento federal naquela época. Só tinha Federal e a FESP, né, que era hoje o PE. Sim, na época se chamava-se FESP, que era também estadual. Faculdade estadual. Então eram 2 faculdades públicas só. Então a concorrência realmente era brutal, assim, não era fácil. Hoje continua difícil entrar numa pública, mas nas particulares fica um pouco mais fácil, né? Se tiver R$10.000, é mais fácil. Inclusive, é um problema que eu acho que merece um dia a gente falar aqui sobre isso, sobre os resultados aí do Enamed, que são muito preocupantes. Mas vamos voltar aqui à nossa causa. Bom, fiz faculdade e eu sempre tive vontade de morar no interior. Então, eu me preparei na faculdade para ser um pouco um interiologista, saber de tudo um pouquinho. Mas o destino acabou me levando para fazer oftalmologia. Eu conheci uma pessoa, a doutora Renata, à época era acadêmica, e ela me disse que tinha uns primos que tinham uma clínica oftalmológica. E se eu quisesse conhecer um pouco, eu podia frequentar lá. Ficar ali, era perto da minha casa, na Mão do Alborba, Rua das Ninfas. Né? E eu acabei
né, começando a frequentar, fiz uma amizade muito grande com o doutor Moisés, que hoje é meu compadre, padrinho da minha filha, Júlia, e com o doutor Tarcísio Emery. Os dois são sócios da Clinop, e a doutora Flávia, que é a esposa do doutor Moisés, também, que fazia parte de lente de contato, de córnea, e acabei começando a estagiar com eles, e acabei fazendo a minha formação lá, a minha residência. Depois fiz mestrado em São Paulo, mas minha grande base foi com esses caras que me pegaram na minha mão, hoje em dia chama hands-on, ou seja, fazer com a mão. E o cara pegou na minha mão, e eu sou muito grato a eles. Inclusive, estou muito feliz, porque nós vamos fazer um curso agora de cirurgia refrativa, e tudo indica que um filho dele venha para cá fazer esse curso. Então, para mim é um prazer enorme poder retribuir um pouquinho, né, do que eles pegaram da minha mão. É a roda do mundo, né? A roda do mundo. E isso me deixa muito orgulhoso. O filho dele não tem nem ideia disso, da importância que é para mim isso. Sim, né? sim. Mas é muito importante, porque é uma espécie de retribuição. Mas, assim, o que é que te levou a querer fazer medicina naquela época? Era o exemplo do seu tio, que você falou que era medicina? Meu foi tio uma coisa era uma seu? inspiração muito forte para mim, porque meu pai era engenheiro, mas morreu muito cedo, então eu não tive contato nenhum com a engenharia, né? E meu tio era muito presente com minha mãe. Quando ele vinha passar férias, né, aqui no Nordeste, ele tinha uma ligação muito grande com Recife, porque a esposa dele era de Recife, e com Fortaleza, porque a família, uma parte do Ceará. Então, ele pegava a gente e levava para passar férias com eles, né, na praia. Ele passava às vezes 15 dias, 20 dias na praia, e levava eu, meu irmão e minha mãe. Mamãe não tinha condição de fazer isso, né? Professora, uma cidade pequena. Então, meu tio patrocinava, vamos dizer assim, algumas dessas férias. Sim, sim. E aí eu fui me inspirando muito nele, era um homem muito centrado, muito correto, né, muito família, sentava comigo, me aconselhava. Do outro lado da calçada da minha casa, tinha a casa da minha tia Dalva também, que tinha o doutor João Couto, que também era um médico. Esse foi médico em Surubim, durante muitos, muitos anos. Depois eu descobri que ele fez o parto do meu sócio aqui hoje. Eita, As rapaz. voltas que o mundo dá, né? Doutor José Hilton, meu primeiro sócio. Também era uma massa. pessoa de muita inspiração para mim, pela sua delicadeza, pelo seu jeito sereno de tratar as pessoas. Então, uma palavra que eu gosto muito é a gentileza. Eu sempre digo aos meus filhos, procure ser gentil com as pessoas, sobretudo quando você olhar para baixo. Porque ser gentil com quem está acima de você é muito fácil. Ser gentil com quem está abaixo, socialmente falando, é mais difícil. Então, esse cuidado eu percebia nos dois. Então, esses dois João foram minha inspiração. Tanto é que o meu mais novo se chama João, em homenagem a essas duas pessoas muito especiais. E conversando com alguns amigos meus que são médicos, fizeram medicina, eu acompanhei muito essa trajetória, antes da medicina, durante o curso e a finalização, e você vê que tem uma mudança em relação ao como a pessoa enxerga o mundo. Porque uma coisa eu falo eu que não sou da área da saúde, não sou da área da medicina, essa questão de lidar todo dia com doença, de lidar todo dia com a possibilidade de morte ou não, vai afetando a vida da pessoa. Para o senhor como médico, como é que foi essa experiência como médico? O que é que a medicina moldou e mudou na sua vida em relação à visão de mundo? Veja, o médico, ele acaba, sobretudo hoje em dia, né, que existe hoje uma corrida muito grande pela medicina, pelo fato econômico. A gente vê isso claramente, né? E há um tempo atrás, fazer medicina era uma área para uma certa elite intelectual, não é elite econômica. Ou seja, para você entrar no curso, você tinha que ter notas muito boas durante toda a sua vida, porque era uma concorrência muito grande. Então, lá naquela faculdade, normalmente estavam os melhores alunos dos cursinhos, do ensino médio, do ensino fundamental. Pessoas que tinham tido uma trajetória muito boa durante seus estudos. Hoje a gente vê um pouco de mudança nisso, porque com as faculdades particulares, de fato, quem tem R$10.000 para pagar todo mês, isso não é uma parte grande da população, acaba entrando numa faculdade de medicina. Então, hoje nós temos uma mudança um pouco nesse perfil. Isso está sendo refletido nos resultados agora do ENAMED, né? Algumas faculdades particulares tiveram notas muito baixas, né? Sim, provavelmente sim, pelo pouco empenho da faculdade e também pela falta de base curricular desses alunos. É preciso haver uma compensação disso para a gente formar pessoas
mais capacitadas. Afinal de contas, né, toda profissão é importante. O engenheiro não pode errar um cálculo, que ele vai matar 1000, né, quando cair o prédio. Mas o médico ele trabalha com a vida, né? Ou com a visão, ou com a audição, ou com o coração. Enfim, qualquer deslize pode ser muito grave. E esse deslize pode ocorrer até nas melhores mãos. Imaginem mãos pouco qualificadas. E a medicina, muitas vezes, você confia na palavra daquele profissional. É importante que o Brasil tenha mais médicos? É importante, mas não a qualquer custo. Então, eu concordo muito nessa linha quando você traz que a gente tem que rever essa questão das quantidades de faculdades de medicina sendo abertas e sendo abertas sem as infraestruturas necessárias para poder o profissional se capacitar, né? Inclusive, eu tomei a liberdade, né, quando eu vi aquele resultado, e eu fui dar uma olhada nos resultados e vi que a maioria das faculdades que tiveram nota ruim, a exemplo aqui da Estácio, são faculdades que não têm campo prático. Não tem um campo prático dele. Ficam usando várias unidades, meio que de favor até, ou pagando alguma coisa e tal. E eu tomei a liberdade de mandar uma mensagem para o Camilo Santana, que é o nosso ministro da Educação, que eu conheço pessoalmente, porque ele é de Barbalha, cidadezinha vizinha minha, né? E tem uma relação, eu conheço uma prima legítima dele, conheci ele, conheço, né? Eu e ele estamos vivos, né? Na época da juventude, e tomei a liberdade de mandar uma mensagem para ele, sugerindo que ele lançasse um programa de construção de hospitais por essas faculdades. Fosse uma exigência do MEC que todo hospital, toda faculdade de medicina tivesse um hospital dela, para ser o campo de estágio dos alunos. E o Ministério da Saúde poderia definir qual seria o perfil desse hospital. Por exemplo, se nós fosse escolher um perfil para Estácio fazer um hospital aqui, poderia talvez ser um hospital de cardiologia, que é uma coisa que a gente está precisando aqui hoje, né? E aí a faculdade pode dizer que não tem o dinheiro para fazer. E o governo podia entrar com o BNDES financiando e pedindo como garantia desse financiamento os recebíveis dos alunos. Porque se eles disserem que não tem, é mentira. Mas se disser que não tem, o Ministério pode dizer, não, aqui o BNDES está aqui o dinheiro, você vai dar como garantia do pagamento desse financiamento o recebível dos alunos, que é muito dinheiro. Rapaz, gostei dessa ideia, viu? É muito dinheiro que essa turma está ganhando, muito dinheiro. Então eu mandei isso aí bem desenhado, mandei para o senador Humberto Costa, que também, né, representa Pernambuco, tem uma inserção importante na saúde, foi o responsável pelo SAMU, foi o responsável por trazer o hospital universitário para Petrolina, o hospital de traumas, enfim. Eu acho que nós precisamos tomar uma medida que não é penalizar só os jovens, que não tem culpa, né? A culpa disso é menos do aluno do que do governo e das faculdades. É preciso que os pais que pagam R$10.000 por mês, ou até mais, 15 mil, né, se mobilizem, façam associações para pressionar essas faculdades, porque eles estão vendendo um produto premium, porque uma coisa que custa R$15.000 é um valor premium, e estão entregando algo de quinta categoria. Então, é muito importante que haja uma mobilização dos pais, que são os maiores interessados, que é do bolso deles que sai, da sociedade e da política por isso. Doutor Júlio, puxando para o tema, mas aproveitando essa parte da medicina, o senhor fez a faculdade em Recife, se especializou, mas o que trouxe você para Petrolina? E se pudesse falar, qual era o cenário da sua área, da oftalmologia, quando você chegou em Petrolina também, para trazer essa sua vinda para cá? Foi interessante isso, porque eu, quando resolvi fazer oftalmologia, mudei um pouco o roteiro, né? A minha ideia era ser um médico interologista, então acabei fazendo parto, sala de parto, cesárea, laqueadura, fui aprender a tratar diabetes, tratar hipertensão, do básico para ir para uma cidade do interior. Quando eu resolvi fazer oftalmologia, isso mudou um pouco esse roteiro. Já não cabia mais ir para uma cidadezinha muito pequena, feito Jardim, por exemplo, né, a essa época. E aí eu pensei muito em ir para o Cariri, a região lá de Crato, Juazeiro e Barbalha, onde minha família está. E na época eu tinha um primo que foi prefeito de Juazeiro do Norte, Salviano Macedo. Ele dizia, vem para cá, rapaz. E eu digo, rapaz, esse cara quer me botar em política. Eu não vou para lá não, porque eu vou terminar me metendo em política e vai atrapalhar aqui meu início de carreira na oftalmologia. E aí eu resolvi montar uma estratégia que era o seguinte: os residentes de oftalmologia
para ganhar um dinheirinho, às vezes, no final de semana, eles atendem em óticas. As moitas. O que é proibido, né? Mas atendem. Atendem em óticas. E aí eu percebi que o atendimento em ótica era muito ruim, porque os caras queriam que passasse óculos para todo mundo. Ele estava pagando, então tome óculos lá de 0,25, 0,50, 0,25, 0,50. Eu fui lá um dia e disse, rapaz, isso aqui não dá para mim não. Eu não nasci para estar enganando ninguém não. E aí eu pensei o seguinte, eu vou fazer um projeto para levar atendimento para prefeituras, vou oferecer às prefeituras, porque na prefeitura é o contrário. Quanto menos óculos eu passar, melhor para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Ação Social. Por que disso? Porque ele vai gastar menos. Porque a pressão é toda em cima do prefeito, do vereador, da secretaria, para dar o óculos nas cidades mais pobres. E aí, quanto menos óculos eu passasse, melhor. E aí eu só precisava passar óculos para quem de fato precisa. É um remédio, né? É um tratamento. Sim, então sim, eu sim. lancei um programa e comecei a atender em algumas cidades, na região metropolitana. E aí comprei um aparelho, eu lembro que eu comprei um aparelho, pedi um dinheiro emprestado da minha mãe, R$ 1.500. Era R$ 15.000 esse aparelho. E aí, quando eu comprei o aparelho, que eu cheguei no apartamento que eu morava com meu irmão, né, ele disse, tu vai preso. Tu não vai conseguir pagar esse negócio, não. R$ 1.500 todo mês, na época era um valor... Ave Maria. Eu acho que era assim, hoje uns R$ 5.000. Uns R$ 5.000. Cada prestação. Se botar 300 conto salário mínimo, é 5 salários mínimos hoje, pelo aí menos. meu irmão, e a gente ganhava um salário. Aí meu irmão disse, tu vai preso. Brincando. E aí, cara, eu comecei a fazer isso e passei a ganhar 5.000 num dia de atendimento. Ah, porra. Porque, né? E aí tive a ideia de montar uma unidade móvel, que é uma van, fiz um consórcio da Sprinter, fui pagando, quando eu fui sorteado, eu montei uma unidade móvel e comecei a atender nos municípios ali. Comecei com São Bento do Una, Vicência, Nazaré da Mata, eu fazia o círculo. Lá na região de Recife ainda. De Recife. Fazia lá aquele circuito, né? São Bento, Vicência, Nazaré da Mata. Aí um dia eu também dava plantão como clínico. Eu dava plantão como clínico lá numa cidadezinha chamada Serinhaém, Sim, isso aí seria aí. que é perto da praia. E eu comecei lá como estudante ainda, acompanhando o médico. Quando eu me formei, o médico saiu do plantão e eu fiquei como médico e veio um estudante me acompanhar. O nome desse estudante é Joaquim Bedô, hoje cirurgião aqui em Petrolina, da família Bedô aqui de Santa Maria. Aí ele me disse, Júlio, meu tio é secretário de saúde. O nome dele é Ostílio, pessoa que é muito querida para mim até hoje. E ele está precisando de oftalmo. Tu não quer ir ver lá não, como é não? Eu digo, vou. Vamos ouvir, né? Vamos ouvir. Aí eu vim atender em Santa Maria. Vim até de avião a primeira vez. Quando eu desci no aeroporto, Aqui em Petrolina. por coincidência, o prefeito de Santa Maria estava descendo. Conheci ele lá, Leandro Duarte. Leandro Duarte, meu primeiro patrão aqui na região. Aí desci aqui e fui atender lá. Leandro faz um comentário com o prefeito de Afrânio, que era Cláudio Galindo, que estava levando o serviço dele para lá. Cláudio me liga, né, consegue meu telefone, e diz, você podia conversar comigo? Eu estou em Recife. Eu estou aqui até acompanhando uma pessoa minha, um tio da minha esposa, que está com descolamento de retina e está aqui em Recife tratando. Fui lá visitá-lo na casa da mãe do Cláudio, que hospedava nesse dia Peron, de Afrânio, que estava com descolamento de retina. Sim, sim. E aí fiz amizade com o Peron e também recebi o convite para atender Em Afrânio. em Afrânio. Nesse interim, um dia a unidade móvel, já com a unidade móvel, estava atendendo em Santa Maria. Em Santa Maria. E aí o deputado Oswaldo Coelho estava por lá, viu o atendimento, ligou para Dr. Gustavo Mendes, né, hoje é diretor da Unimed, diretor do Hospital do Câncer, e pai de um sócio meu hoje, Dr. Igor. E ele liga para mim, o deputado pediu para você vir conversar comigo aqui na Secretaria de Saúde. Eu, opa, uma cidade maior. Coisa boa. Ao mesmo tempo, eu recebi um convite para trabalhar em um hospital privado aqui da cidade. Que eu não vou dizer o nome por uma questão de
estratégia de respeito aqui às pessoas. Aí, poxa, que bacana, eu vou lá conhecer. Eu não conhecia nada de Petrolina na época. Eu passava aqui pela BR. Desceu do avião, ia, voltava. Santa Maria, ou então com a unidade imóvel, passava direto para Frânio. Né? Aí depois Zé Olímpio me chamou para atender em Dormentes. Aí eu vinha na unidade imóvel, fazia Vicência, Nazaré da Mata, São Bento do Una, Santa Maria, Afrânio, Dormentes. Então era um moído danado, né? Rapaz, era uma estrada que tem que pegar, rapaz. Eu digo o seguinte, o caba pobre faz tudo, viu? O caba pobre faz tudo. Se o caba tiver dinheiro, ele não faz um negócio desse não, porque era danado. Né? Eu vinha às vezes com meu filho, com minha... Naquela época a estrada tinha asfalto? Como é que era a estrada naquela época, para vir para cá? Tinha asfalto. Já foi uma época melhor, né? O doutor Nilo já tinha passado e feito o asfalto dele aí. Então, quando eu recebi esse convite, aí eu fui conversar com o secretário de saúde. Antes eu fui conversar no hospital privado. Mas nesse hospital privado eu fui meio maltratado, assim, disse, olha, não sei se você tem perfil para trabalhar aqui, você é um médico aí que atende em prefeitura, o hospital aqui que é a pessoa mais diferenciada. Aí eu saí com tanta raiva, né, dessa reunião. A minha mulher estava grávida na época e estava me esperando. Eu tinha na época um carrinho que era um Fiatzinho Uno. Né? Muito bom, Uno antigo. E aí eu tinha esse carrinho e tinha a unidade móvel. E nesse dia eu andava nesse Uno. Aí eu saí de lá, fui conversar com o secretário de saúde, e a secretária era do lado da matriz ali. Sim, sim. Sabe a matriz aqui, sei, né? sei. Não é a catedral, a matriz. Uhum. Petrolina antiga ali. Isso. Aí fui conversar lá, e o secretário do Conselho disse, olha, eu tenho muito interesse. Agora eu tenho muito interesse também em cirurgia, não só em consulta. Tenho muito interesse em cirurgia. Se você viabilizar aqui um espaço e as cirurgias, a gente vai contratar você. E eu pensava, quando eu fui reunir com o hospital, em levar isso para o hospital. Uhum. Mas eu saí tão chateado do hospital que, quando eu saí da secretaria, eu fui fazer o balão ali para voltar aqui para Guararapes. Passando pela prefeitura, ali perto? Não, saí da secretaria, voltei pelo viaduto do Barranqueiro. Sim. Quando eu ia passando, eu vi uma placa, aluga-se uma casa. Que não era nem um lugar estratégico para a saúde, na época que se pensava, né? Eu vi a placa, arranquei a placa, liguei para Manuel, que era o corretor. Seu Manuel, essa casa é minha. Eu já vi aqui o preço e tal, que era a casa de doutor Miriam Mochotó, onde eles nasceram, moraram e tal. E aí, ele foi lá, me deu a chave. Eu tinha previsão de alugar um espaçozinho no hotel para ficar aqui, para resolver isso tudo, mas tinha uma loja de colchão em frente à casa. Eu fui lá, comprei 2 colchões, botei na casa, já fiquei morando na casa. Né? A época estava um pouco quente, comprei um ventilador também. Saí de lá a pé, fui até a feira dos carros ali, do Clube do Carro. Perto da descida da ponte, né? Isso, que é perto ali. Sim. Fui no carro lá, recebi uma proposta pelo carro, em dinheiro, vendi o carro, botei o dedo no bolso, voltei para casa a pé, liguei para a distribuidora e comprei o microscópio e o faco, que é para fazer a cirurgia. Não, o faco não foi nessa época. A cirurgia era só com extra. E comprei o material cirúrgico todo para fazer as cirurgias. E nessa hora, o senhor não sentiu medo de não dar certo, não? Demais, né? Era uma aventura. Era uma aventura. E o que lhe fez movimentar para realmente tomar essa decisão, fazer isso? Rapaz, eu tenho esse defeito e essa qualidade. Eu sou muito voluntarioso. Eu erro muito, porque eu tento muito. De vez em quando eu acerto. Nessa daí eu acertei. Tem um bocado que eu errei, né? Mas eu acabo... O que pega mais fama é os acertos, né? Não os erros. Os erros ficam dói mais na gente do que nos outros. Os outros nem sabem, né? Entendeu? Que cada um que sabe onde é que aperta o sapato. Sim, as pessoas às vezes não acham que, sei lá, Elon Musk chegou onde chegou e não passou nenhuma dificuldade grande, né? Que todo mundo passa, né? Então, agora, só acerta quem tenta. Se você ficar com medo de fazer as coisas, você não faz nunca. Quando você foi fazer esse estudo aqui, eu tenho certeza que alguém disse, rapaz, esse negócio não dá certo não. Rapaz, isso aqui é muito grande. Rapaz, normal. Se você for ouvir os pessimistas, você nunca vai acertar. Claro que você também tem que ter um pouco de cuidado com o seu otimismo, para não ser algo exagerado. Eu, às vezes, exagero. Aí, tomo na cabeça. Mas faz parte.
né? Eu acredito muito. Tem uma frase que eu gosto muito que é: se você não está errando, é porque você não está querendo inovar. Então, erre logo, erre rápido para corrigir e avançar. E veja, assim, né? Quando a gente comete um erro tentando fazer algo, na pior das hipóteses, a gente aprende alguma coisa. E não tem preço aprendizado, né? Todo aprendizado, né, não tem preço. Já dizia Nelson Mandela: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Isso, pronto. Frase excepcional. Eu gosto muito de Nelson Mandela, né? Acho que talvez já tenha até ouvido essa frase, nunca tinha pensado nela. Eu tenho essa frase como dita a ele. Agora, se realmente foi ou não foi. Deve ter sido. Ele era um homem genial. Sim, né? sim. Um homem Diferenciado ali, extraordinário, rapaz. né? Um homem de uma resiliência e de uma capacidade de suportar a dor por um projeto, né? Que foi uma coisa. Sim, doutor, você estava falando que você viu a casa do pessoal do Aluguei a Mochotó, casa, tal, mas fiz foi o para convênio. você morar ou para As fazer? duas coisas. Eu atendia na frente e morava atrás. Né? Depois eu fui me expulsando da casa para poder Crescer mais, crescer né? a clínica. E aí eu convidei logo o meu sócio, meu primeiro sócio, doutor José Hilton. Depois convidamos o doutor Carlos Serrano. E aí fomos convidando um monte de colega. E à época a oftalmologia aqui era restrita a pequenos consultórios que só atendiam particular, nem convênio atendia. E nós tivemos alguma resistência porque passamos a fazer particular, convênio e SUS. Isso provocou um reboliço aqui na cidade. A gente estava falando de quando? 80, 90? 97? É, onde que eu nasci. 98, por aí. E aí, Julinho tinha 2 anos. Né? Já veio morar. Julinho morou na casa. Acho que ele não quis fazer oftalmologia porque abusou, né? Acordava de manhã, tarde, doido com esse negócio. E atendíamos urgência também, no final de semana. Né? O pessoal chegava a bater lá, a gente morava lá, era mais tranquilo, né? Sim, sim, sim. E aí a clínica foi crescendo e eu fui morar na rua ali, em frente à casa de seu Zé Coelho, do lado da casa da Dona Zefa, a casa de Paulo Coelho. É a rua lá dos Coelhos, né, que chamam, né? Sim. Lá perto da Matriz. Isso, eu fui morar ali, aluguei um apartamento, porque eu ia trabalhar a pé. Saía de lá, ia trabalhar na clínica, né? Porque eu tinha vendido meu carro e tinha andado imóvel, não ia estar andando para cima e para baixo, né? E aí começou assim. Foi assim que eu comecei na oftalmologia e aí a gente foi trabalhando e crescendo e fizemos um projeto aqui na época do ministro Serra, de cataratas, aí ganhamos um dinheirinho, esse dinheiro nós investimos todo em equipamento. Na época modernizamos muito a clínica, aqui não existia nada de exames complementares como angiografia, laser, enfim, a gente realmente investiu. Havia também uma clínica em Juazeiro que fazia um trabalho bom, pelo SUS inclusive, que era o Dr. Joilton. Lá em Juazeiro, Joilton já fazia um trabalho lá, mas em Juazeiro, né? Depois ele resolveu atuar mais em outras áreas, né? As filhas dele, inclusive, estão chegando aí, terminando a oftalmologia. Camila e Mariana. Né? As meninas estão voltando aí. Mas, enfim, ainda era muito precário o atendimento em Petrolina. Era muito restrito, né, a particular. Quem tinha o dinheiro fazia, quem não tinha que ir para Recife, tinha que ser encaminhado. Aí o cara sai daqui de Recife para operar um pterígio, para operar uma catarata. Enfim, era um sofrimento muito grande para as pessoas. E assim nós começamos nossa trajetória. Então vocês foram os primeiros a virem aqui e começar a fazer esse trabalho de realmente cuidar da visão das pessoas, certo? Já havia quem cuidava. Não, mas um avanço a mais, na área assim. privada. Sim. Na área pública, voltar para as pessoas de baixa renda, não. E desse momento, você começou a trabalhar, começou a dar certo, começou a crescer, começou a ver o resultado sendo gerado. Mas em qual momento o senhor decidiu a mudar de carreira, a seguir dizendo, não, agora eu já fiz muito nessa área, deixa eu tentar fazer na outra, que foi a parte da política? Eu nunca mudei de carreira, né? Esse negócio da política foi engraçado. Porque como eu fui morar nessa rua, e foi doutor Oswaldo que deu start, né? Ligou para... Pediu ao doutor Gustavo para me receber, eu fui lá agradecer a ele um dia, né? Agradecer ao deputado, aquela coisa assim, deputado, todo mundo, né? E aí tomamos um café, ele me convidou para um café, ele tinha essa mania. Depois eu adoeci um dia, eu tive um AVC. Quando eu voltei
ele foi me visitar, subiu 3 escadas, aquele senhor subiu 3 escadas. Eu digo, rapaz, aí fui lá de novo agradecer a ele, a visita. Aí ele perde a eleição para deputado. E aí ele fica muito naquela casa e passa a ficar muito isolado, não é? Porque na política, né, o poder atrai muita gente. A falta de poder afasta muita Expulsa. gente. E aí ele ficou muito isolado e eu passei a ir muito lá conversar com ele, tomar café com ele, gostava das histórias dele, ele gostava muito de leitura e a gente ficava falando, né, sobre Gandhi, sobre Nelson Mandela, sobre a história de Nilo, como é que Nilo chegou ao governo, como é que foi, e eu comecei a perceber que ele foi quem desenhou tudo isso. Nilo chegou ao governo por uma articulação de Oswaldo, que era um grande articulador. Quando ele foi secretário da Fazenda, ele convidou jovens talentosos para trabalhar, como Marco Maciel, como Gustavo Krause, como José Jorge, todo mundo que se projetou depois. Nomes grandes. Ele foi o cara que capitaneou uma nova geração na política, mas muito nos bastidores. Ele era muito de ouvir. E aí a gente foi criando uma amizade. Aí um dia ele me chama e diz, olha, com uma conversa bonita, que o homem tem que participar da política, porque a política não sei o quê. Na verdade, eu acho que na época a ideia dele, central, era que eu pudesse ser vice de Guilherme. Guilherme já tinha sido prefeito e tal, mas tinha se afastado um pouco da política, e eu acho que ele queria que Guilherme retomasse como candidato. E estava me estimulando muito, mas acho que a ideia era que eu fosse vice. E um dia, numa conversa com ele, eu disse que eu não tinha interesse em ser vice. E que eu só ia discutir política se eu tivesse um cavalo. Um cavalo? Como assim? Um cavalo? Ele olhou para mim, ele às vezes fazia uma cara assim, um cavalo? Eu disse, eu quando era rapazinho, menino, eu tinha uns primos meus que era filho de um prefeito, lá em Jardim, e tinha uns cavalos lá, quarto de milha de vaquejada. E eu ficava ajudando ele a cuidar do cavalo, dar banho no cavalo, passear com o cavalo, vacinar o cavalo, pentear o cavalo, e quando treinar com o cavalo com ele, bater esteira, não sei o quê, tentava puxar lá um boi. Mas quando chegava na vaquejada, ele não deixava eu correr do cavalo, porque eles queriam aparecer. O cavalo era deles. As meninas olhavam para quem estava no cavalo. E eu não corria vaquejada porque eu não tinha um cavalo. Então, se eu não tiver um cavalo, eu não discuto política, doutor Oswaldo. Aí ele entendeu. Na época ele tinha me convidado para entrar no Democrata. Só que o Democrata já tinha muito cavaleiro. Eu ia só cuidar do cavalo. E aí ele falou à época, seu pai inclusive era do partido do MDB, e aí ele falou com Jarbas, e Jarbas aceitou que eu assumisse o PMDB aqui em Petrolina, o MDB. E aí eu fui a Recife conversar com Dorandi Sampaio, que era à época quem comandava o partido, a parte executiva. Depois fui a Brasília para uma reunião com o doutor Jarbas. Não dormi esse dia porque me disseram, olha, Jarbas é pontual. Se ele marcar com você 7 da manhã, se você chegar às 7h30, ele não está mais nem lá. Eu digo, meu Deus do céu. Não dormi, preocupado, e não acordar cedo. Cheguei lá às 5h30 da manhã no Senado. Estava fechado ainda. Cheguei lá, sentei, esperei ele. 6 horas quando ele chegou, já estava lá. Aí ele olhou para mim e disse, olha, você tem certeza disso? E eu, ainda meio inocente, né, no entusiasmo da política. Ele disse, porque eu não quero instrumentalizar ninguém. Saiba que isso é uma coisa difícil. Política requer muitos sacrifícios pessoais. Na época eu não entendi muito bem isso, não. Eu só entendo hoje. E aí eu voltei, fui conversar com o doutor Oswaldo. O doutor Oswaldo me disse, olha, Jarbas disse que gostou de você. Monte o partido como você quiser. Do jeito que você quiser. Agora eu quero lhe dizer uma coisa. Eu não estou lhe chamando para uma coroa de rosas, não. Eu estou lhe chamando para uma coroa de espinho. Política acaba sendo uma coroa de espinho na atual situação. Tá bom. Na época existia um favoritismo muito grande de Gonzaga, né, que vinha crescendo. Fernando Bezerra estava um pouco desgastado. Odaci havia assumido... o vice, né? Era vice, assumiu. Era vice, assumiu a prefeitura, mas também estava desgastado, o governo com muito problema e tal. Né? E aí eu acabei entrando nessa, ninguém queria ser candidato.
Ciro, eu lembro, era deputado estadual, mas também não queria ser candidato, né? Porque todo mundo achava que Gonzaga era o prefeito Ia ganhar. eleito. Conversei com seu pai até uma vez, ele também achava isso. Gonzaga, porra, Gonzaga, ninguém toma desse cara aí essa eleição não. Mas tu não tem nada a perder, né? Porque tu vai entrar nada, tu vai sair com alguma coisa. Né? Aí um dia Isaac me ligou, Júlio, eu tô aqui com Lavareda, veio conversar com ele. Isaac de Juazeiro? Era candidato que estava organizando a campanha dele também. Só que em uma outra condição, né? Trouxe Lavareda para organizar as pesquisas, a campanha. Aí eu fui conversar com Lavareda, mas era muito caro Lavareda. Eu não tinha, na época, condição de discutir para trazer Lavareda para minha campanha. Sim. Mas Lavareda me deu um conselho. Disse, rapaz, isso é uma oportunidade boa. Você vai entrar, Gonzaga está aqui, você vai entrar aqui. Com certeza você vai sair aqui ou num bambo grande sair aqui. Mas mesmo que você perca aqui, você vai perder com 40, 50 mil votos. Voto com sua peste. Você vai sair com uma bagagem importante, rapaz. Só tem os 2 candidatos. Não é ruim, não. Aí fui, né? E aí a gente foi fazendo a campanha. Eu tinha uma dificuldade enorme de juntar pessoas no começo, porque as pessoas são muito frouxas nessa questão, né? As pessoas têm muito medo do poder e até da expectativa de poder. Então eu juntei alguns amigos e comecei a andar na rua. Guilherme pediu a Valdina, que era uma pessoa que trabalhou com ele, para organizar umas caminhadas. E eu, jovem, ainda com muita energia, entrava assim numa rua, saia de casa cedo, né? Para fazer visita nas áreas irrigadas. A gente começou a conseguir algumas agendas. Aí saía de casa depois à tarde, entrava numa rua assim, 2 da tarde, e caminhava até 10 da noite. Até quando. E só parava 10, que tinha que parar 10, que a lei exigia. Então, perdi 12 quilos nessas caminhadas. Caminhada. Julinho no carro de som, com 14 anos. Quantos anos? 14 anos. Aí ele dizia: venha conhecer o futuro prefeito petroleiro, eu confio nele, você vai confiar, né? Meu filho, né? Então, e aí depois entrou o vice-prefeito, Domingos Salve, aí Malan Cancão também ia pro carro de som, era Julinho e Malan, os dois locutores, não precisava pagar nada nenhum, né? Um filho do prefeito e outro filho do vice, de Domingos. Né? E aí chegou Jesus Sangalo, né? Jesus já era primo de Domingos, eu não conhecia, mas um dia ele chegou, conheceu o Julinho, gostou de mim, trouxe um trio elétrico. E aí, do primeiro debate, eu lembro que eu entrei no primeiro debate e Gonzaga me disse: ei, Júlio, tá meio difícil para tu, né? Eu disse: tá, deputado. Eu não sei, eu vou falar com o Jarbas, viu, para ver se ele bota um dinheirinho na sua campanha. Ele estava muito bem, assim, né? As bandeiras dele eram de cetim. Aí, só que Jesus fez uma coisa, foi o seguinte: de surpresa, ele colocou o trio elétrico na frente do debate. Ninguém sabia desse trio elétrico. Aí, no debate, eu já me saí muito melhor que Gonzaga, modéstia à parte. Né? Gonzaga é um político extraordinário. Um dos deputados que mais teve mandatos federais. Um cara que tem uma característica que é pouco visto em muitos políticos, que é o da atenção. O eleitor dele, o cabo eleitoral dele, liga para ele e ele retorna, e ele atende. Mas ele tem uma dificuldade de articulação verbal no sentido da construção de projetos de saúde, de educação. Então, eu percebi isso e entrei nessa seara, e ele estava com um monte de assessor colocando papel na frente dele, e eu sem papel nenhum, tinha estudado um pouco, e ele ficava perdido naqueles papel lá, era muito papel, botava um papel na frente dele, aquilo piorava tal, e eu fui engolindo ele no debate, literalmente. Né? Então, e quando a gente sai do debate, ele lá com 10 carros de som, e a gente tinha um trio e um carrão de som. Só que o trio, meu amigo, quando o cara ligou o trio, abafou ele completamente. Ele já se assustou assim. Aí a equipe dele foi atrás do trio elétrico, passaram 3 meses atrás do trio elétrico, não achava o trio elétrico, confusão, e a gente com esse trio aí, não sei o quê. Um barulho arretado, caminhada, e a campanha foi crescendo. Tem até uma história engraçada de um amigo meu, que eu encontrei com ele numa FENAGRE, no começo da campanha. Aí, essa história engraçada, porque eu encontrei com ele e disse: e aí, bichão, tá comigo? Ele disse: ô, doutor Júlio, me perdoe. Eu gosto muito do senhor, o senhor é meu amigo, tratou minha mãe, mas, rapaz, eu sou compadre de Gonzaga. Não posso acompanhar você, não. Eu disse: que isso, rapaz? Tranquilo, a amizade é a mesma. Teu compadre, bicho, pelo amor de Deus. Aí a campanha cresceu. Um dia eu tô numa caminhada na Guararapes, tal, aquele verdão.
Aí o cara veio com uma bandeira verde enrolado, essa pessoa. Eu não aguentei, né? A gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Aí eu cheguei assim pra ele e disse, bicho, e teu compadre? Se meu irmão, você é meu irmão, como é que eu vou trocar o irmão por um compadre? Eu achei esse negócio. Bom, rapaz. E, doutor, nessa sua, você ganhou na primeira eleição. Ganhei a eleição. Na primeira tentativa, né? Que é uma coisa relativamente difícil de acontecer. Mas teve algumas contingências, por exemplo. Mas eu queria saber qual foi o momento que você... É assim, a pessoa sempre tem que ser esperançosa, né? Mas também um pouco realista. Mas qual foi o momento da sua jornada de campanha que você disse, rapaz, eu acho que eu tenho chance aqui, ó. Eu acho que vai dar certo. Não, é o seguinte, eu percebi que as eleições de Petrolina, com algumas exceções, elas são um pouco apertadas, né? Pela polarização que existia lá. E percebi o seguinte, existia um racha no grupo lá da esquerda, vamos dizer assim, na época, né? Do PSB, entre Gonzaga e Odaci. E eu sabia que se Gonzaga ganhasse a convenção, as pessoas de Odaci tenderiam a votar em mim, porque ficariam chateadas, junto com o grupo de Fernando Bezerra. E sabia também que se Odaci ganhasse a convenção, as pessoas de Gonzaga tenderiam a votar em mim, porque eles se atritaram tanto na pré-convenção que era quase impossível eles se alinharem. Eles até se alinharam. O Odaci chegou a fazer algumas caminhadas com Gonzaga, mas o povo deles já não aceitariam mais, porque foi uma briga feroz. Você pode pensar que seu pai, ele participou disso. Eu tenho recordações. Ele participou disso. Inclusive de Julinho perturbando o Carol com as coisas. Ele participou disso porque ele ajudou na coordenação de Gonzaga para ganhar a convenção. Só que Gonzaga errou no seguinte, ele achou que ganhando a convenção de Fernando Bezerra, Estava liquidada a eleição. Esqueceu que tinha 3 meses, que tinha uma eleição, que podia ter outro candidato, que esse povo aqui podia se revoltar e vir para cá, se juntar com Oswaldo Coelho. Sempre teve 20% do eleitor de Petrolina, sempre. Então eu sabia o seguinte, ó, eu vou chegar a 20. Só que para ganhar a eleição, eu preciso conquistar os meus, né? Eu preciso ampliar o eleitorado de Oswaldo, mas sair de 20 já é um negócio bom. Então saiu uma pesquisa minha com 4. Eu sabia, eu digo, ó, não é isso. Eu sei que na hora que o povo de Oswaldo souber que eu sou o candidato dele, eu vou para 20, 25. Claro, eu não ganho eleição com isso, mas isso já vai dar um impacto, né? E aí começou a haver um processo de mudança. Um dia eu fui procurado por 3 empresários, né, para conversar, Nilton Matsumoto, Vilmar Capelaro e Adolar. E queriam me ajudar na campanha, mobilizar as pessoas do entorno deles, né? E Nilton foi um cara extraordinário, ele tinha umas estratégias que eu achava, no começo achava estranha, que ele dizia, ó, eu vou orientar o pessoal a ir fazer o adesivo dele, e cada um deles vai pagar o adesivo dele. Oh, porra, o cara vai lá na gráfica fazer o adesivo dele, vai pagar, o adesivo é 50 centavos. Não é melhor a gente ele dar o dinheiro, não, a gente mandar fazer o bocado dele. Ele disse, não. Deixa eles fazer o adesivo dele e pagar. Se ele pagasse o adesivo, ele está apostando na sua campanha, né? Então, é um homem genial. Sim. Então, bom, e aí a campanha começou a crescer, e aí existe um processo, né, na política também de viralização. É como uma doença. Como assim a viralização? Quando começa um movimento das pessoas, aquilo viraliza. É como uma gripe. A gripe, quando ela começa, ela vai atinge todo mundo muito rápido. Depois ela amena. Mas na política também tem isso. Você tem uma viralização de Collor, por exemplo. Você tem uma viralização de Bolsonaro. Sim, você teve uma viralização de Eduardo Campos, na época que ele ganhou a primeira eleição, que ele estava em terceiro. Então, quando um candidato, às vezes, desponta e as pessoas passam a admirar aquela trajetória, elas tendem a vir de maneira coletiva. Um exemplo foi Zema também, em Minas. Zema. Aconteceu isso também com aquele menino de São Paulo. Tarcísio? Não. Não. O prefeito? Não, o ex. Dória. Dória. Ninguém se conhecia. Então, ocorre uma viralização. E isso precisa ter cuidado para também não haver uma queda rápida. Porque do jeito que uma gripe fica boa rápido, também ocorre isso. Então, nós tivemos esse processo de viralização, tínhamos uma comunicação feita pelo pessoal da Nova Ideia boa, músicas boas. Isso fez com que nós chegássemos até a eleição bem. Então, a primeira eleição
foi uma eleição que eu diria mais fácil do que a segunda, porque quando começou a viralização, a classe média chegou, né? O eleitor do Fernando Bezerra veio votar na gente, o eleitor do Odaci veio votar na gente, e Gonzaga acabou se isolando muito, também por seus erros de comunicação na época ele fez umas declarações que infelizes, e a união de Gonzaga com o Fernando na época era inaceitável pelo eleitor dos dois. Os caras não entendiam aquilo, entendeu? Então... E quando você ganhou a eleição e assumiu a prefeitura, seu primeiro dia como prefeito de Petrolina, como é que foi a sensação, a experiência de, conseguir agora, a cidade conta comigo? Como é que foi começar a carregar esse peso? Terrível, né? Um susto, né? Porque você senta naquela cadeira sem nenhuma experiência ainda, né? Desamparado. Tinha lá doutor Oswaldo, né? Me ajudando em alguns aspectos, com algumas indicações. Mas formar um governo é difícil, né? Porque você escolhe as pessoas acreditando que elas são as melhores. Né? Mas quando vai passando o tempo, você vai tendo que substituir algumas peças. Isso dói, né? Porque você magoa amigos, magoa pessoas queridas, né? Que não estavam tendo um desempenho administrativo e político satisfatório, né? Eu sabia que logo lá na frente, esse grupo que até votou em mim ia me enfrentar, né? E eu precisava fazer um movimento contrário, que era conquistar o povo de Gonzaga contra o povo de Fernando, porque eu sabia que Fernando ia querer vir com a prefeitura, para tomar a prefeitura para o filho, né? Existia esse projeto já. Então, passei a ter muito cuidado e tinha uma dificuldade, porque Eduardo Campos era governador, eu tinha... Você não era aliado da base do... Eu não era aliado a Eduardo, Lula era o presidente, a gente tinha dificuldade de chegar lá, porque existiam bloqueios. Eu não tinha deputado federal, eu não tinha deputado estadual, eu precisei criar uma usina de projetos aqui, inclusive foi fechada, infelizmente, que era para fazer os projetos, para chegar em Brasília e nos ministérios com uma certa autoridade. Né? Doutor Oswaldo dizia, pega o saco de voto que você teve e vá para Brasília. Não se preocupe, não. Infelizmente, você não tem federal, nem estadual, e não tem jeito. Vá para Brasília. E aí, porque, veja, sem falsa modéstia, ser prefeito de Petrolina com pai, senador e líder de um governo federal é bom demais, meu amigo. Não tem como dar errado. É botar o canto de dinheiro para a cidade. Né, que é o que Miguel fez. Agora eu quero ver ser sem deputado federal, sem deputado estadual, sem senador e ter que buscar os recursos. E olha, as pessoas falam muito em investimento, mas o maior investimento da história do petróleo foi feito no meu governo. 15 mil casas, 1 bi e 500 milhões de reais. Em 15 mil casas. Eu não gosto de falar em dinheiro. Nunca gostei. Mas como a turma gosta muito de falar em dinheiro, eu desafio qualquer um dizer que trouxe mais recursos para a Petrolina em um governo do que... Eu estou falando só de habitação. 1 bi e 500 milhões à época. Sim, rapaz. Isso aí foi os projetos do PAC que teve em relação à Minha Casa Minha Vida. E tal. Aí algum diz, mas é dinheiro federal. E qual é o dinheiro que não é federal em Petrolina? Tem que ser, rapaz. Recursos públicos. Quer que o Odaci, quer que Miguel, quer que fizeram que não foi dinheiro federal. Eu consegui fazer muitas coisas com dinheiro 01, porque na época tinha alguns terrenos na cidade que eram dados para os padrinhos, para os amigos, e eu fiz um leilão e coloquei dinheiro no caixa da prefeitura para fazer as AMEs. Nós fizemos 20 AMEs. O que é AME mesmo? Desculpa. As unidades de saúde maiores, com mais estrutura. Sim. Depois mudaram um pouco isso aí. Júlio, só para voltar um pouquinho, que você está na pauta que eu queria estar falando, que é a questão do desenvolvimento urbano na nossa amada Petrolina, que cada ano vem crescendo em um ritmo muito, muito acelerado. E nisso você trouxe que durante a sua gestão ocorreu a entrega de 15 mil casas, certo? Agora, você acha que ainda hoje Petrolina tem um déficit habitacional ou não? Isso é engraçadíssimo, né? Engraçado, para não dizer trágico. Quando eu assumi a prefeitura, e aí conversando com o senador Armando Monteiro, que não era meu aliado, ele estava aliado na primeira campanha de Gonzaga, né? Na verdade, eu tenho um primo que veio aqui em Petrolina e viu um outdoor da campanha de Gonzaga. Era Gonzaga, Eduardo, Lula, Armando Monteiro, Humberto, enfim... Ele disse que eu não era nem candidato naquele outdoor. Mas aí depois o doutor Armando me recebeu muito bem e me patrocinou, através do Sistema S, um diagnóstico administrativo da cidade. Né? Nós fizemos um projeto onde identificamos os principais gargalos, os problemas, e lá estavam
por exemplo, um déficit habitacional de 10 mil moradias. E nós pensávamos em fazer, na época, no começo, 4 mil, porque era algo razoável, ninguém nunca tinha feito, né, algo desde a Coab, né, na época que o Marco Maciel foi governador. Então, nós fizemos a usina de projetos, que foi coordenada por Geraldo Júlio, que hoje está um cara que eu trouxe de Campina Grande, porque foi indicação lá do veneziano, que hoje é senador, que era prefeito. Eu precisava de alguém com conhecimento de gestão pública e de projetos, a usina de projetos. Marlise Marnardes ajudou nisso. Marcelo Cavalcante ajudou muito nisso também. Então, nós criamos a usina de projetos, que era para fazer projetos olhando para os ministérios. O que é que o ministério tinha? Como eu estou te dizendo, eu não podia inventar, porque eu não tinha deputado federal, não tinha senador, não tinha líder de governo. Então, eu tinha que ver o que estava acontecendo para atrair esses recursos. Ver o que é que o governo federal estava injetando para poder atrair e chegar com projetos. Entendi. E muitas vezes os deputados não conseguem colocar dinheiro nas cidades porque estão no calque, estão inadimplentes. Falta documentação. E a gente organizou muito isso aqui, tirou a prefeitura da inadimplência, pagamos dívidas milionárias, fizemos um acordo com o Tribunal de Contas para poder sanar a questão do IGPREV, que estava com um déficit muito grande, né? O BNDES tinha um déficit grande, enorme, que era um dinheiro para a construção de um teatro, para a construção de praças, e aí na chuva esse dinheiro foi usado para outra coisa, enfim. Era um caos do ponto de vista fiscal, né? E aí, no primeiro ano a gente organizou muito isso. No primeiro ano não, nos primeiros 6 meses. E aí nós fomos aos ministérios, né? Conseguimos recursos para pavimentação, conseguimos muito recurso para educação, conseguimos recursos para a saúde, né, para completar com o dinheiro que a gente tinha da Fonte 01 para construir as AMEs. Foram 20 AMEs que corresponde, cada AME ela corresponde a 4 postos. Então é como se eu tivesse construído 80 postos de saúde, porque as AMEs cabem 4 PSF dentro dela. É maior. Mais robusta e consegue entregar mais ao paciente. É né? Porque eu acabei percebendo que os postos de saúde, ali em toda esquina, não tem economicidade, vão se deteriorando. A manutenção vai feito ficando mais para agradar o líder comunitário, ou as pessoas pensarem que tem uma unidade de saúde perto de sua casa. Porque, veja, a creche tem que ser perto da casa. A escola tem que ser um pouco perto da casa. Mas a unidade de saúde tem que ser boa, não precisa necessariamente estar em cima da casa. Porque ninguém vai para o posto de saúde todo dia, ninguém adoece todo dia. Tem que ser uma região que favoreça o maior número de pessoas. As AMEs elas estão localizadas mais ou menos, até discuti com o Ministério Público, houve uma denúncia que eu ia fechar posto de saúde, e mostrei para o promotor que as AMEs estavam a 500 metros da casa de qualquer pessoa. A pessoa mais longe estava a 500 metros, aqui na área urbana. Sim. Fizemos uma em Rajada, fizemos uma em Zacolândia, e a ideia é que elas pudessem funcionar depois de 24 horas, 5 delas, né, para dar o primeiro atendimento de urgência, que até hoje não existe aqui no município, infelizmente. Bom, aí, quando nós organizamos isso, fomos atrás dos recursos, né? Então, ia muito a Brasília, muito, né? Porque, como eu te disse, né, não era fácil captar recursos. Você falou que fez o projeto e aqui em Petrolina foi identificado os 10 mil unidades. Quando eu saí da prefeitura, 8 anos depois, entregando 15 mil casas, é o maior programa habitacional da história da cidade, disparado. É o maior programa habitacional do Minha Casa Minha Vida do Brasil, proporcionalmente à população. Nenhuma cidade brasileira conseguiu fazer o número de casas que Petrolina fez. Mesmo cidades grandes, do ponto de vista proporcional, se você comparar. Cidades, por exemplo, Recife. Não chegou, Recife, que deve ser maior do que Petrolina, praticamente não fez casa. E eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Porque o PSB estava no governo, ligado ao presidente Lula, aquelas palafitas de Recife. E eu acho que faltou interesse de fazer isso, porque tinha que ser uma prioridade, né? Porque a habitação, gente, é algo prioritário. Quando eu saí do governo, estudei um pouco qual é o déficit de Petrolina. Na minha época que eu saí, 10 mil casas de novo. 10 mil casas de novo. Ou seja, teria que se dar continuidade com muita ênfase a um programa Minha Casa Minha Vida ou de lotes. Se o prefeito não consegue, se não tem um programa de habitação, pelo menos de lotes ordenados. Para que as pessoas, pelo menos, compre o terreno, faça a sua casa aos pouquinhos. Pelo menos ele faça uma invasão organizada. Ou que ele vá para um lugar onde haja regras. Onde a casa é aqui,
saneamento vai passar aqui. Nós fizemos também uma lei, porque antigamente em Petrolina, os caras faziam loteamento de todo jeito. Sem saneamento, sem esgoto, sem água. Então, na nossa lei, os loteamentos passaram a ter que ter saneamento, Obrigatoriedade. água e calçamento. Porque é barato para ele agregar no lote isso. Senão depois sobra para a prefeitura. Então, o loteamento de Petrolina tem hoje outra dimensão, até os loteamentos populares, porque eles passaram a ter exigências de, por exemplo, ter saneamento. Sim, sim, sim. Isso vai fazendo importância para que a cidade consiga crescer desorganizada e não vai furando a prefeitura. Porque quando entrega, e como a cidade, Toninho, cresce muito, muito, ela acaba tendo uma desorganização em algumas aprovações. Então, no passado, logo, alguns loteadores aqui acabaram conseguindo aprovar condomínios, loteamentos completamente fora de regras. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo muito claro. Aqui tem um condomínio chamado Maria. perto do bônus. Pronto. Aquele condomínio, ele foi feito em cima de um canal. Sim, verdade. Quando chove, precipitação pluviométrica, que grande em Petrolina, que às vezes acontece, a água barra e volta aqui nessa região toda. Um caos aqui. Então, muitas áreas de Petrolina acabaram tendo ocupação irregular. Se você conseguisse abrir aqui um dia o Google Earth, eu te mostro uma coisa interessante. Tá? Dá para ver aqui no Google, né? Earth, eu te mostro. Depois a gente dá uma olhada nisso. Tá? Interessado. Eu te mostro, até para você mostrar também às pessoas, né? Para as pessoas começarem a entender isso. Né? Então, isso cria em Petrolina uma série de problemas. Agora, isso é resultado de quem? Da prefeitura que aprovou. Quem aprovou é a prefeitura. Como resolve? Por interesses. Né? Aqui vai ter que fazer uma fortuna para gastar, para fazer uma drenagem aqui eficiente. Uma fortuna. Né? Sim, então, é um problema. Outra coisa, fala-se muito em Petrolina em macro drenagem. Fazer uma grande macro drenagem. Não vai fazer nunca. Por que não? Por quê? Porque a cidade está crescendo. Você faz um projeto para hoje, de macro drenagem ali e tal, daqui a pouco. E outra coisa, é um projeto grande. É melhor começar a fazer pontualmente em vários lugares. Eu tive uma reunião aqui, interessante, na época com o comandante do Exército. Coronel Helvétios. E ele me disse, prefeito, eu estou preocupado, a cidade está com alguns buracos. Eu digo, rapaz, minha secretária estão dizendo que está chovendo e não pode tapar buraco. Ele disse, que conversa é essa, rapaz? Se não pudesse tapar buraco chovendo, Manaus era um buraco. Eu digo, rapaz, é mesmo. Vamos fazer um programa para tapar buraco, agora mesmo com chuva. E também ele identificou pontos de gargalho na cidade, onde eu podia intervir, que eu acho que é o que tem que ser feito. Começar a fazer ponto a ponto, e não ficar esperando um dia um projeto de macro drenagem. Faz quantos anos que se espera isso? Eu sei que está nas audiências públicas, agora o tempo que está esperando. 200 anos que esperam, todo mundo fala. Fernando Bezerra fala isso desde que era menino. Entendeu? Já foi ministro, já foi senador, ministro da integração, teve um recurso para fazer isso. Deixa eu te falar. Então, como eu não tinha esse poder todo, o que é que eu fiz? Eu fui atacar pontos. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui na orla, debaixo do viaduto, quando chovia, eu lembro. Os carros se afogavam. Eu tenho memória disso de infância, vendo lá o carro assim, só o capô em cima, e falei, eita, pô. Você já viu isso de novo? Não. Porque nós fizemos uma drenagem lá, eficiente, atacamos um ponto. Na rua 40 do São Gonçalo, chovia, um problema. Nós fomos lá, isso o Exército que identificou essas áreas, isso já referenciou. Nós fomos lá, fizemos um trabalho de concretagem e dreno, ali perto da feira. No Alto da Boa Vista, na entrada do Alto da Boa Vista, era um caos. Chovia, fizemos um trabalho lá de drenagem daquela região. Aqui na Integração, ali em frente ao INCRA antigamente, sei. Era um caos. Fizemos um trabalho. Só que essas obras não aparecem, né? É uma baterrada, né? Mas resolveu. E eu penso que nós temos que ir identificando esses pontos e ir resolvendo. Por exemplo, aqui, quando você vai aqui para a estrada do presídio ali. Sim. Tem um problema do Jatobá. Que é crônico. Porque aquela lagoa, ela está mais alta do que o rio. Então, e foi aterrada muita lateral em volta, né? Bomba.
Por quê? Porque alguém autorizou um condomínio lá e aterraram tanto que a lagoa ficou mais alta do que o rio. Como é que drena para o rio? Ixi, Então lá é um problema sério. sério. Tem que tentar buscar uma solução local. Porque, eu repito, se a gente ficar com essa história de macrodrenagem, o que é que vai acontecer? A cidade continua crescendo e outros problemas vão surgindo. Porque se eu te mostrar aqui no Google, tu vai ver com muita clareza, foram erros históricos que a cidade foi cometendo na questão da ocupação do solo. Foram ocupando áreas que serviam de dreno natural. Porque toda cidade beira-rio é cortada por muitos drenos. Porque o rio corre para onde? Para o mar. Para o mar. E a água que chove corre para onde? Para o rio. Entendi, E ela passa rapaz. por onde? Pelos terrenos. Né? Doutor Júlio, saindo um pouco dessa parte de macrodrenagem, desenvolvimento, que também é um tema que eu gosto muito, inclusive na minha área de engenheiro, né? Sou engenheiro, então assim, é uma coisa que dá vontade de conversar mais, mas puxando um pouco aqui para a trajetória do senhor, um dos marcos que a gente teve importante aqui na sua gestão foi o Nova Semente. Eu queria entender como é que era a realidade antes do Nova Semente, como é que aquela população era atingida, era assistida, e como é que foi o processo, tanto quanto durante sua gestão de criação e consolidação, quanto nas outras gestões que vieram depois de você e o que eles fizeram com o projeto. Como é que foi essa... Veja, o Nova Semente, ele nasceu assim. Fui visitar uma senhora lá no projeto e tinha foto lá de 2 crianças. E eu comentei, seus filhos? Ela disse, mas esse aqui morreu. Eu, oh, meu Deus, que pena, morreu onde? Afogado. Eu digo, no rio? Eu disse, não, num balde de água. Eu saí para trabalhar e ele caiu no balde de água com a perninha para cima. Quando eu voltei, estava o mais novinho, 2 anos, 3 anos, chorando no pé do balde, porque eu tinha que trabalhar e tal. Então eu percebi que Petrolina, e até hoje assim, tem uma necessidade brutal de mão de obra. Brutal, está até faltando. E, sobretudo, as mulheres são muito requisitadas. Então, são mães com crianças de 2, 3, 4 anos, na idade infantil, que precisam ter alguma assistência. Então, eu fui buscar uma solução para isso, que foi estudar quantas creches os prefeitos de Petrolina fizeram. Cada prefeito de Petrolina, antes de mim, historicamente, fazia uma creche por ano. Uma creche por ano, por exemplo, para 120 crianças, no máximo. Aqui dá 480 crianças atendidas. Historicamente era isso. Só que a nossa população tem muito mais do que isso. Então, eu fui no Ministério e aí percebi o seguinte, em áreas que não tem regularização fundiária, por exemplo, na época no Cacheado, do Zé Maria, numa série de áreas onde você não tem uma escritura, você não consegue levar uma creche. E onde mais precisa de creche? Nessas áreas. E isso é uma realidade de 25% da população brasileira. Mora em áreas que não têm escritura definitiva, porque são áreas de invasão, de disputa judicial, de herdeiros, um negócio que faz 200 anos que estão na discussão, nos cartórios, na justiça. E aí eu pensei muito no modelo celular de creche. Modelo celular de creche? Celular de creche. O que é isso? O organismo ele é feito por células. E a célula é a menor unidade funcional. Entendi. Eu pensei celular, telefone. Não. A célula é a menor unidade funcional. Ou seja, uma célula fica viva sozinha. Se eu dividir ela e deixar aqui, ela morre. Que ela precisa daquelas estruturas mínimas para viver. Ela tem que ter uma mitocôndria, ela tem que ter um ribossomos, ela tem que ter a capa dela, ela tem que ter o núcleo. Tem células que têm mais coisa que isso, mas nunca pode ter menos. Então, a célula... Então, qual é a unidade celular de creche? Eu saí desenhando baseado nas regras de cuidadores por criança e chegamos à conclusão que era uma unidade para 60 crianças, sendo que 5 delas estariam cadastradas, mas não estariam nela, porque estão no período de amamentação. Então, é 10 crianças para cada faixa etária, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6. E aí, nessa primeira sala, ficariam 5, porque as outras 5 estão em casa. Nessa segunda sala, 10 crianças.
Nessa terceira sala, 20 de 2 a 4. Nessa outra sala, 20 de 4 a 6. Aqui é a pré-alfabetização. Aqui teria um professor e um cuidador, aqui 2 cuidadores, aqui 2 cuidadores, aqui um cuidador no berçário. Isso multiplicado por 2, porque a jornada de trabalho são de 6 horas, porque a creche funcionaria 12 horas por dia. Manhã e tarde. Manhã e tarde. De 6 da manhã a 6 da noite. Se a mãe quisesse pegar antes, podia, mas a maioria trabalhando. Uma outra coisa é que a gente resolveu fazer 5 refeições por dia. Por quê? Porque a gente queria também dar um suporte nutricional muito bem feito para essas crianças. Algumas tinham um suporte nutricional bom na sua casa, outras nem comida tinha, outras comiam farelo. Aí eu dizia às mães, não dê nada ao menino não. Se você der alguma coisa, você vai matar esse menino de comer, porque ele já está comendo bem aqui. Tá certo? E aí nós propusemos isso para os empresários, fazer as unidades, a gente bancar esse custeio, que chegou a ser de 50 milhões por ano. Porra. Veja quantas pontes eu podia ter feito, né? Quantos viadutos, 50 milhões por ano. Né? E de 6 da manhã a 6 da noite, com mobilização local para trabalhar na unidade. Tinha que morar no bairro e tinha que ter participado da mobilização para fazer a unidade. E as mães pagavam uma taxazinha de 20, 30 reais para alugar a casa, para resolver o problema de infraestrutura. Uhum. Quando o Miguel foi candidato, ele lançou um programa de Novo Nascimento de graça, que não demitiria ninguém, blá, 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 blá. E aí, eu acho que destruiu o programa, porque quando o Novo Nascimento deixou de ser uma PPP, que eu chamo de Parceria Público-Social, e passou a ser apenas do município, começou a ter ingerência política, vereador indicando, vereador se metendo. Tem até áudios aí de vereador dizendo que se não acompanhasse ele, ia ser demitida a gestora. Enfim, desorganizou-se a filosofia do programa. Né? Agora estão mudando de nome, mas dentro de um conceito de pouca participação popular, uma queda na qualidade das refeições, que eu ouço falar, né? Não sei se é só fofoca ou se realmente houve essa queda, né? E uma queda também na qualidade do ensino, porque nós trouxemos um instituto, o Alfibeto, que é especialista no processo de alfabetização. Então, os relatos que eu tenho de mães é que o Nova Semente era muito melhor do que é hoje. Relatos, né? Doutor Júlio, inclusive nós temos trabalhos feitos científicos com a capoeira que nós fizemos lá, publicação para um doutor do Rio de Janeiro, né? que é o mestre Curumim, que ele é capoeirista, é mestre, mas é acadêmico. Doutor Júlio, eu queria entender um pouco melhor quando você traz essa situação do PPP e da prefeitura. Então, antes existia um certo custo para aquela família, para aquela mãe, para estar gerenciando e organizando. E isso, eu sou da teoria que quando você dá de graça, as pessoas muitas vezes não valorizam. Então, quando você cobra uma taxazinha para ir, a pessoa se sente mais pertencimento. Agora, quando rapaz, é algo extraordinário. Agora, quando é uma coisa mais gratuita, por um lado é bom porque eu não estou gastando, mas esse sentimento de pertencimento vai se perdendo. Acabou ficando mais caro para a mãe, por quê? Porque como se reduziu muito o tempo, muitas mães têm que contratar alguém para ficar com o filho no contraturno. Aí o programa mudou. Era 12, agora é meio. Tem algumas que são meio, outras são integral. Porque nós temos uma fórmula, né? O modelo é esse, 6 da manhã a 6 da noite. Claro, se a mãe quiser pegar o filho antes, pega. Mas ela está lá disponível. 5 refeições diárias. As mães, as funcionárias podiam comer com essas crianças. Proibiram isso. Então, os funcionários não comem mais na unidade. E qual é a importância do funcionário comer na unidade? Tu já viu uma criança de 0 a 6 anos reclamando da qualidade de uma comida? Não, difícil. Não pode, não vai reclamar. Então, se a comida for péssima, ninguém vai saber. Agora, se for péssima, o funcionário vai saber que ele está comendo lá. Então, entendi. Era uma forma de ter um controle de qualidade. Entendeu? Sim, entendi. Então, era um desenho muito, modéstia à parte, muito bem feito. Eu passei um ano estudando isso, vendo, conversando com pessoas do Brasil inteiro. Conversei com Osmar Terra, que é um cara do Rio Grande do Sul, que foi até ministro de Bolsonaro, mas que tem uma experiência extraordinária com a educação infantil. Sim. Conversei com o João Batista, conversei com o Ricardo Paz de Barro, que é um cara lá do INSPER. Cheguei a conhecer o Jamie Helkman, que é um cara que ganhou um prêmio Nobel de Economia nos Estados Unidos. Fui para um congresso e para um evento sobre educação infantil na Universidade de Harvard, onde eu pude conversar com as pessoas e eles se interessaram sobre o programa.
Então isso foi uma coisa, não foi uma coisa assim desenhada da cabeça. Tive ideia à noite, manhã. Para política, foi. não, entendeu? Aí a política, quando chega nisso, atrapalha. Entendi. Doutor, começando a ir para os nossos finalmente, por causa da questão do horário, em breve você tem uma reunião também, né? Queria saber se teve alguma coisa que tecnicamente foi correto, que você tinha que fazer, mas que teve um desgaste politicamente para você. Muitos. Poderia dar um exemplo? CEAP. Aquilo era uma esculhambação. Né? A prefeitura pagava água. A prefeitura, quando eu digo prefeitura, é você, cidadão, que paga. Pagava água, pagava energia, pagava segurança. Retorno. O CEAP ficava onde hoje é o São João. Retorno zero para o município, em qualquer aspecto. Droga, jogo, álcool. Uma feira que chamava Feira do Descarte, que era uma desgraça, que eu tirei esse povo de lá, meio que à força. Mandei o caminhão, vai levar aqui para um lugar que é a Feira do Zé Maria Nova. Sim. Vai lá, pergunta se alguém quer voltar. A feira explodiu, a Feira do Zé Maria é um sucesso na segunda-feira. Mas esse povo foi para lá com raiva, viu? Com raiva, porque queriam ficar lá naquele... Porque a mudança incomoda, né? Mudar não é do ser humano. E aí a oposição colocou vereadores, depois um vereador, inclusive, me disse isso. Que era para ir para a rádio, falar mal disso, que estava maltratando as pessoas, estava judiando. Isso me desgastou muito. Muito. Né? Agora, se arrepende? Zero, faria tudo de novo. Porque eu acho o seguinte, olha, governar é fazer escolhas, e nem sempre as escolhas são as mais populares. Pelo contrário, se um governador, um prefeito só fizer escolhas populares, ele vai entregar péssimo serviço. Péssimo. Isso você viu, Taxa Arissati, quando assumiu o governo do Ceará, o Ceará era um estado de quinta. Ele fez mudanças duras, radicais. Tanto é que eu tive uma rejeição grande no começo do governo, depois venci a eleição, modesta à parte, de um deputado federal, com um vice, filho de um deputado federal, Eduardo Campos, à época um Deus, apoiando, Fernando Bezerra, sentado na cadeira do Ministério da Integração, e nós ganhamos a eleição. Então, veja, eu me arrependo de não ter feito antes, eu me arrependo de ter demorado a fazer, porque eu caí na onda de ficar esperando um pouco. Vá fazer, faça logo, amigo. Porque as mudanças precisam ser feitas. Tanto é que criticaram tanto. Prometiam outro CEAP, cadê? Estamos precisando. Botaram, foi uma área de festa. Sim. Né? E olhando para hoje, o que você faria diferente quando o senhor tinha um mandato? Tem algumas coisas, né? Eu teria tido... Talvez eu tivesse me aproximado um pouco mais da sociedade civil organizada, porque como eu não tinha deputado, senador... Eu tinha que ir muito a Brasília, então eu acabava ficando um pouco ausente da cidade. Né? Isso me custou caro do ponto de vista familiar. Né? Meu filho mais novo me via pouco, cresceu sem me ver muito. Uhum. Né? Os dois mais velhos não, mas o mais novo acabou me vendo muito pouco na área. Na época era importante para ele. Né? Eu teria também discutido um pouco mais algumas coisas, provocado um pouco mais a sociedade civil organizada. Né, que existe Petrolina nisso hoje, e ela é pouco usada nisso. Sim. E, doutor Júlio, vendo Petrolina, que é uma cidade que você já trouxe aqui, que os dados que você teve na sua gestão era um déficit de 10 mil, construiu 15 mil e ainda ficou com déficit de 10. Nós acabamos com todas as favelas da cidade da época, Amém. Todas. Mas já tem de novo, né? Porque o crescimento acelerado, o crescimento urbano muito acelerado que Petrolina vive, acaba que é o seu fator de beneficiamento, mas também é o seu fator de problema, Petrolina, né? É um imã, né? Como nosso desemprego é zero, Petrolina só não trabalha quem não quer, né? Sim. Se o cara quiser trabalhar, tem emprego nas fazendas. Isso atrai muita gente. E o que o petrolinense hoje precisa aprender para continuar nesse crescimento acelerado? Eu não falo isso como poder público, mas sim a sociedade civil, as pessoas que vivem hoje em Petrolina e quiseram que Petrolina seja a sua cidade. O que é que a gente tem que trazer para a nossa mentalidade hoje como cidadão? Acho que a gente precisa, agora mesmo vamos estar inaugurando, acho que quinta-feira, uma escola lá do Bruno Veloso, inclusive, que é o presidente do sistema da Federação da Indústria de Pernambuco, é casado com uma prima minha, até a escola Rafael Coelho, que é homenagem a Rafael. Sim. Né, porque era o vice dele, uma nova escola aqui. Então, nós precisamos... na minha época, eu fiz mais de 15 mil cursos de capacitação
com o Sistema S, o Senai. Né? Eu acho que a prefeitura não fez nenhum curso com o Sistema S desde então, que é onde de fato se formam as pessoas. Porque eu acho que a gente precisa sair um pouco também da atividade primária e valorizar um pouco os novos modelos de tecnologia, ensinar aos meninos, aos jovens, né, outras profissões, para que a gente possa agregar valor ao que já existe. Por exemplo, o mundo está modernizando. Nós temos hoje, né, somos o maior exportador de uva e manga, mas não somos grandes produtores de coisas agregadas, né, como suco ainda, geleias, doces, derivados da fruta, né, frutas secas, frutas desidratadas, enfim. Eu acredito que a gente precisa atrair um pouco e agregar tecnologia ao que nós temos em todas as áreas. Nossos serviços têm crescido, né, na área de saúde, na área da educação, mas nós precisamos qualificar melhor isso, para que a gente possa formar as pessoas também para o novo mundo que está chegando, da inteligência artificial, né? Nós precisamos aproveitar o potencial aqui de Juazeiro, por exemplo. Os cursos de engenharia estão em Juazeiro, né? Então, nós precisamos ter coisas que possam estimular esses meninos a criar startups. Nós não temos isso aqui ainda. Uma incubadora. Campina Grande faz isso muito bem hoje, né? Que é uma cidade parecida com a nossa. Então, você tem o Porto Digital em Recife. Porto Digital. Eu tentei criar aqui a Ilha Digital, que era transformar aquele galpão ali da Franave em uma... Onde é que é a Franave? Ilha do Fogo. Transformar aquele galpão em uma núcleo de startups, né? Na época eu conversei com o João Lira e Sandor, mas depois ele saiu do governo, quando Paulo Câmara assumiu, isso acabou não andando, eu também saí. Entendi, doutor Júlio. Quero lhe agradecer muito por estar participando aqui, tá certo? Queria saber se o senhor quer deixar uma mensagem para alguém, algum recado. Quando aqui, infelizmente, nosso horário aqui está acabando, eu queria ficar mais... Eu quero deixar mensagem para quem está enfrentando problemas. Eu estou enfrentando agora um câncer com metástase, mas estou vivo, né? Então, quando a gente sabe que está com metástase, a gente pensa que vai morrer no outro dia, mas não morre. Aí, como está vivo, tem que viver. Sim, então, se você, meu amigo, está enfrentando alguma coisa desse tipo, ou semelhante, ou problemas piores que são da mente, né? Depressão, tal. Cara, olha para tuas mãos, olha para os teus pés, eles conseguem andar, eles conseguem se movimentar, você consegue pegar, você consegue falar, você está respirando, você está vivo. Viva, que isso é um presente. Tem muita gente muito vivo hoje que amanhã não estará. Muita gente. E você está vivo. Então, viva com tudo que você puder. Tem uma frase que nos últimos tempos eu venho falando bastante, que problema é o que dinheiro não resolve. Se dinheiro resolver, isso não é problema. Então, doutor, muito obrigado por estar participando aqui do Labuta Podcast. Tenho vontade de estar discutindo outros assuntos com você, por exemplo, essa questão da medicina, que é um problema muito importante, ou até questões políticas a mais. Então, será um prazer sempre. Fique à vontade de estar aqui. Mas antes de finalizar, preciso falar dos nossos patrocinadores, que se você está querendo gravar um podcast ou algum conteúdo profissional, entre em contato com a Nexus Studios. Agora, se você é empreendedor e não quer ter susto com nada, garanta com a Dalmi Seguros para ter a sua empresa assegurada para qualquer problema, seja responsabilidade civil ou seja na parte do seu bem patrimonial. Também temos a Rexcivil, uma empresa especializada na parte de coleta e gestão e gerenciamento de resíduos. E também temos a EBS como a nossa patrocinadora, que é uma empresa especializada em biotecnologia, que vem com soluções para o seu negócio, seja na agroindústria, seja no ramo empresarial ou até na construção civil. Tá certo? Doutor Júlio, muito obrigado pelo papo. Um abraço, parabéns. Eu quero mandar um beijo aqui para meu amigo Adalmi, um dos seus patrocinadores. Muito obrigado. E se você ficou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscreva no nosso canal do YouTube. Valeu, pessoal. Um forte abraço.